Meu amigo, minha amiga, bem-vindo aqui ao nosso O Fato É Podcast. Antes de anunciar nosso convidado de hoje, já vou pedir, siga nosso canal no Instagram e também no YouTube, ativa o sininho e acompanhe os demais episódios. Esse é o 9º episódio do Fato É Podcast e sempre um assunto diferente para a gente sair do senso comum. E o tema de hoje será empreendedorismo imobiliário. E para tratar desse assunto, a minha convidada será a Denise Salatiel, corretora de imóveis, especialista inclusive nessa região aqui de Mauá e Grande ABC. Então, Denise, primeiramente, meu obrigado, por você aceitar meu convite de estar aqui no nosso 9º episódio do Fato É Podcast. E já peço até para você se apresentar. Você é corretora, você tem 36 anos, é isso? Isso. Já fica à vontade para se apresentar. Olá, tudo bem? Eu sou a Denise Salatiel, corretora de imóveis, especialista na região de Mauá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de participar. Eu acredito que eu vou agregar para o programa, para as pessoas que estão assistindo, porque o mercado imobiliário, as pessoas têm muita dúvida, sobre compra de imóvel, então acredito que é um tema muito importante. Denise, vamos lá, vou até aproveitar um pouco a sua timidez. Da onde surgiu essa vocação? Tímida, não. Da onde surgiu essa vocação para a questão de seguir a carreira nessa atividade imobiliária, Onde é que surgiu assim esse time, essa luz de, olha, eu vou ingressar nessa área? Você trabalhava nessa área antes? Como é que foi? Eu sou formada em pedagogia, eu dava aula. Totalmente diferente, Sim, totalmente diferente, uma área totalmente diferente. O meu primeiro contato com o mercado imobiliário foi vendendo o meu próprio imóvel. Então, eu tinha um imóvel à venda, um apartamento, eu anunciei o meu apartamento, eu tive contato com outros corretores, porque os corretores também trabalhavam ali a venda do meu imóvel, porém eu acabei vendendo o meu apartamento. Então, eu gostei desse contato de receber as pessoas em casa, de atender ali o público, então achei bem interessante. E depois eu decidi fazer o curso, para me tornar corretora, que é o curso de TTI, o curso de técnico de transações imobiliárias, e eu me formei como corretora e eu desenvolvo esse trabalho como corretora, que hoje é a minha paixão, é um serviço que eu amo, e eu falo que eu sou corretora com amor. Eu desenvolvo meu trabalho com muito amor, eu gosto muito do que eu faço. Então, de professora, eu vendi o meu imóvel e depois eu iniciei nessa área imobiliária. Mas para você ser professora, você tem que ter um pouco de dom do convencimento. Sim, concorda? Professor é uma área totalmente diferente da corretagem, a pedagogia. Porém, eu sempre trabalhei com venda. Então, quando o meu filho nasceu, eu sou mãe, eu sou casada há 18 anos, eu estou com meu... Depois você arruma até essa parte. Eu estou com meu esposo há 18 anos, sou casada, tenho 3 filhos. Quando o meu primeiro filho nasceu, eu larguei a área da pedagogia. Então, eu comecei a trabalhar com vendas. Eu comecei a vender roupas importadas, então eu sempre trabalhei com essa área de venda. E eu sempre gostei de me comunicar com as pessoas, sempre gostei dessa área de venda, sempre gostei muito de foto, de vídeo. Então, tudo isso agregou para a minha profissão dentro do mercado imobiliário. Porque eu consigo ter um contato com o cliente, fazer uma abordagem para o cliente ali que quer vender o imóvel, vou até o imóvel da pessoa, faço foto, vídeo, cuido de toda a parte da divulgação, principalmente no meu Instagram, que é o meu maior meio de trabalho. Então, a comunicação me ajudou bastante. Você até disse da rede social. A rede social hoje mudou, então, o mercado imobiliário. As pessoas procuram mais a rede social do que ficar passando na determinada rua e ver a plaquinha ali da imobiliária. Sim, antigamente era as imobiliárias, que as pessoas iam até a porta da imobiliária e falavam, eu quero comprar o imóvel, eu quero anunciar o imóvel. Porém, o mercado imobiliário ele mudou bastante e eu acredito muito na força da internet, principalmente do Instagram. Então, eu trabalho muito no meu Instagram, eu sou corretora autônoma, especialista na região de Mauá. Porém, eu trabalho com imóveis de terceiro, que é o meu nicho. Então, assim, o corretor, ele precisa se especializar em um nicho. Então, nós temos vários nichos. Tem imóveis na planta, tem Minha Casa Minha Vida, tem imóveis de terceiro, tem alto padrão, tem loteamento, tem imóveis na praia. Então, tem vários nichos. Aí, o corretor, eu, pelo menos no caso, eu decidi me especializar na região que eu moro, para oferecer o melhor trabalho para os meus clientes. Legal. O que seria imóveis de terceiros?
Imóveis de terceiro é quando não é o imóvel na planta. Então, um exemplo, a pessoa ela vai comprar um imóvel com a construtora, ele acaba sendo um imóvel novo. Agora, quando é um imóvel de terceiro, é quando você já comprou esse imóvel novo e você decide vender para uma outra pessoa. Então, isso é o imóvel de terceiro. Tá, entendi. E nesse caso, Denise, você trabalha mais com imóveis residenciais, comerciais, industrial? Qual é o seu nicho nesse ponto? Sim, como eu falei para você, imóveis de terceiro mais residencial. Então, eu foco na região que eu moro, atendo o público ali daquela região e eu trabalho com imóveis de terceiro, sendo casa, apartamento, terreno, entre alguns imóveis comerciais também, mas o meu nicho é imóvel de terceiro, sendo residencial. Aí você pega esses imóveis, você anuncia geralmente no Instagram, né? Sim. Você monetiza isso, você investe nisso? Como é que você trabalha essa questão da rede social? Porque realmente é uma questão muito nova, muito recente no mercado imobiliário. Uhum. Porque, como você mesmo disse, né? Antigamente as pessoas iam, né, na imobiliária, tinha aquele mural, Isso. né? E a pessoa ia olhando lá, vende, compra, aluga e tal. Uhum. Hoje, na verdade, você vai lá, imagino eu, né? Que eu até te acompanho nas redes sociais. Então você vai lá, tira a foto, faz um vídeo e Isso. apresenta. Esse público ficou mais refinado, mais exigente nesse ponto? Então, o mercado imobiliário, ele é muito competitivo. Então, você precisa fazer algo para ser um diferencial, principalmente na sua região. O Instagram, ele ajuda muito. Então, como que eu faço? Eu faço uma abordagem com o cliente, né, que quer vender o imóvel, que nós chamamos de captação do imóvel. Faço a captação do imóvel, peço autorização para o cliente para poder anunciar esse imóvel, ele me autorizando, eu vou até o imóvel, faço todo o trabalho de divulgação. Eu acompanho todo o processo. Então, eu vou lá, eu tiro as fotos, eu faço o vídeo, eu edito esse vídeo, eu publico no meu Instagram, eu cuido do meu Instagram. E tem muitas pessoas que compram seguidores para ter ali uma quantidade grande de seguidores. E isso não é relevante para a pessoa que está ali no Instagram, né? Porque às vezes você tem uma quantidade grande, mas você não consegue atingir aquele público. Então, o que eu faço? Eu acabo monetizando os meus imóveis, que na verdade não é monetizar, é turbinar, né? A parte ali de turbinar os anúncios. Então, entra um imóvel para mim, eu faço anúncio tanto de foto como de vídeo, né, que entra ali como Reels, e eu faço a parte de patrocínio. Então, eu pago o anúncio para ele alcançar ali as pessoas da minha região. Então, exemplo, se eu tenho imóvel de Mauá, eu vou atingir aquele público de Mauá. Se entra imóvel de Santo André, eu vou atingir o público de Santo André. Então, eu sempre direciono o público que eu quero atingir. E aí, o meu Instagram, ele acaba crescendo bastante. E o pessoal que está acompanhando também, se puder seguir lá o Instagram, é Denise Salatiel Corretora, e ele me ajuda bastante. Mas assim, o Instagram, ele precisa ter constância. Então, é o tempo inteiro. Todos os dias eu publico imóvel, sempre entra imóvel para mim. E ali o tempo todo também no Store. Por quê? Não pode ser apenas um Instagram de eu colocar ali um perfil de um prédio ou de uma casa. As pessoas precisam criar essa identidade comigo também. Então, eu acredito que isso é importante. Então, hoje você trabalha mais no orgânico hoje? Sim, é tudo no orgânico. Tudo no orgânico. É muita constância, igual eu falei. O tempo todo eu estou ali. Eu falo um pouco da minha vida também. Se eu sair, se eu fui viajar, né? Porque a gente acaba criando ali uma identidade com as pessoas que estão assistindo. E eu gosto também de abordar assuntos relevantes, né? Do mercado imobiliário. Porque as pessoas têm muitas dúvidas. E gerando conexão, né, com as pessoas, às vezes falar ali alguma palavra também de motivação, porque as pessoas são um pouquinho carentes disso, né, e acaba ajudando o Instagram e ele cresce, graças a Deus está crescendo, as pessoas, elas compram o imóvel comigo, elas vendem o imóvel, exemplo, você manda um imóvel para mim, eu vendo o seu imóvel, depois você sentiu confiança no meu trabalho, você fala, Denise, agora eu quero comprar um imóvel com você. E eu recebo muita indicação também. Então, hoje em dia, o meu público maior é do Instagram. Então, eu acredito muito nessa força do Instagram. Legal, você disse assim, assuntos relevantes do mercado imobiliário. Hoje, se fosse listar, quais são esses assuntos? Se você fosse colocar assim numa lista, né? Quais são os principais assuntos ou aquilo que as pessoas mais te procuram e perguntam, né? Dentro da sua realidade no mercado imobiliário, né? Dentro da nossa realidade aqui também na região do Grande ABC, quais são esses assuntos, esses temas
que são mais relevantes, né, nessa área? Então, as pessoas, elas me abordam primeiramente perguntando como que eu faço para comprar o meu imóvel. Como eu trabalho nessa parte de terceiro, né, imóvel de terceiro, eu sempre falo assim, você precisa ter um valor de entrada para você conseguir comprar o seu imóvel. Quando você compra o imóvel na planta, ele é mais facilitado, porque às vezes você consegue ali comprar direto com a construtora, negociar direto com a construtora. Quando é um imóvel de terceiro, o banco ele vai emprestar para você o valor do financiamento, mas você vai precisar de uma entrada. Então, você não vai conseguir comprar um imóvel com 100%. O banco ele não vai emprestar 100% de você. Então, eu sempre falo, 80% o banco vai te emprestar e 20% você precisa ter o valor ali para dar de entrada. Tá tudo certo? Pode continuar. Deixa eu beber um pouquinho de água. Tá. E nesse caso, por exemplo, imóvel na planta torna-se também mais arriscado. Então, quando a pessoa ela compra o imóvel na planta, ela tem um pagamento mais facilitado. É legal também ela comprar o imóvel na planta. Então, às vezes, ela não tem aqueles 20% de entrada que o imóvel de terceiro exige. Então, ela consegue pagar esses 20% de forma parcelada, fazer um fluxo de pagamento até a entrega da chave do imóvel. Depois, ela começa a pagar o valor do financiamento. Então, hoje, para você comprar um imóvel de terceiro, essa é a maior dúvida, a dúvida mais frequente que eu recebo, né? A pergunta mais frequente. O que eu preciso para comprar um imóvel financiado? Aí a minha abordagem é, você tem um valor de entrada? A primeira coisa que você precisa entender é o seu poder de compra. Porque muitas pessoas, elas começam a procurar o imóvel e ela não sabe até qual valor do imóvel ela consegue comprar. Então, eu tento ajudar a pessoa ali naquele momento para ela entender até qual valor do imóvel ela consegue comprar. Então, eu sempre falo do poder de compra. Como que eu vejo isso? Pelo valor da entrada que ela tem e pela renda bruta familiar. Então, um exemplo, se a pessoa ela quer comprar um imóvel de 300 mil reais, ela vai precisar de uma entrada de 60 mil, certo? 60 mil reais de entrada, sendo os 20%. A partir de 20%. A entrada ela pode incluir FGTS e recursos próprios, dinheiro. Depois entra a parte da renda, a renda bruta familiar. Na renda bruta familiar não pode não pode ultrapassar 30% da renda bruta familiar. Então, exemplo, se a pessoa ganha 10 mil reais, o banco entende que ele pode emprestar para ela 3 mil reais por mês. Então, ela vai conseguir pagar 3 mil reais ali por mês. Então, tem toda uma questão que eu preciso levantar, né, fazer essa abordagem com o cliente para entender até qual valor do imóvel ele consegue comprar. Nesse caso, os prazos seriam, por exemplo, de 400 meses. Mais usual? Qual o prazo mais usual que os bancos utilizam? 35 anos. 35 anos? Sim, o financiamento de 35 anos para pessoas que têm até 50 anos. Pessoa que tem a partir de 51 anos, aí diminui o prazo. Entendi. Então, a primeira coisa seria essa, entender o poder de compra, né, até qual valor da pessoa consegue comprar. Baseado nesse poder de compra, ela vai atrás do imóvel que ela procura. Porque, às vezes, a pessoa quer comprar um imóvel de 400 mil e ela não consegue. O poder de compra dela é 300. Ou, de repente, ela tá vendo um de 300 e ela tem potencial para comprar um valor um pouco maior. E, assim, pela estimativa, pela minha experiência, que eu acabo vendo, né, no mercado imobiliário de parcelas, a cada 100 mil reais, a pessoa vai pagar uma média de R$1.000 de prestação. Então, exemplo, 300... Importante o que você está dizendo. Então, cada 100 mil é 1.000 de prestação, em média. Porque, assim, tem vários bancos, né, que acabam trabalhando aí essa questão do financiamento. O melhor banco para financiamento imobiliário é a Caixa, porque tem a menor taxa de juros. Entra também na questão ali do Minha Casa Minha Vida, as pessoas que têm renda de até R$8 mil e ela compra um imóvel de até 350 mil hoje, né, na data de hoje aí que nós estamos gravando. Imóveis novos. Imóveis novos e imóveis usados, entra dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com renda bruta familiar de até R$8 mil e imóvel de até 350 mil. Então, a taxa de juros ela é reduzida, que gira em torno de uns 7%. Aí, se a pessoa quiser comprar, se ela tiver uma renda acima de 8 mil, ela já sai do Minha Casa Minha Vida e aí entra em uma outra modalidade da Caixa, que aí tem outras modalidades também, né, de financiamento. Dentro da nossa região aqui, você trabalha mais com Minha Casa Minha Vida ou com outro perfil, por exemplo, um perfil fora, que é acima de 8 mil?
Tem bastante, acima de R$ 8.000. Eu atendo um público que acaba recebendo mais do que R$ 8.000. Eu vendo bastante Minha Casa Minha Vida, né? Que é imóveis de até 350 mil, porém eu vendo imóveis mais caros também. Que aí a pessoa que já tem uma renda um pouquinho maior, que ela consegue comprar um imóvel mais caro. E nesse caso, você disse assim, a gente está vivendo um mercado imobiliário bastante concorrido. Ele é concorrido ou ele é aquecido, no caso, são os dois? Ele está aquecido, ele está concorrido? Qual é a sua avaliação nesse ponto? O mercado imobiliário, ele é sempre aquecido, no meu ponto de vista. Por quê? A pessoa, ela está namorando, ela vai casar, ela vai precisar ter um imóvel. A pessoa casou, tem um filho, de repente ela tem um segundo filho, ela vai precisar de um imóvel maior. De repente a família é grande, eles moram em uma casa, querem voltar para um apartamento. Então eles vão vender aquela casa e vão voltar a morar em um imóvel menor. Então, pelo menos no meu ponto de vista, eu vejo que o mercado imobiliário ele é sempre aquecido. Mas por conta disso, dessa procura, entendeu? Tá, mas assim, se ele tá aquecido e tá inflacionado? Ele é muito inflacionado. Inflacionado, ou seja, na questão assim de valor mesmo. Quer dizer, hoje os imóveis estão super valorizados. Então, eu sempre falo assim, qual o melhor momento para comprar um imóvel? As pessoas sempre perguntam. O melhor momento para comprar um imóvel é agora. Por quê? Porque o imóvel, ele valoriza com o tempo. Então, exemplo, o ano passado, as pessoas que não compraram o imóvel o ano passado, aumentou a taxa de juros, esse ano ela vai pagar um juros maior, e o imóvel que ela iria comprar o ano passado, ou há 2 anos atrás, ele teve uma valorização e ele aumentou. Então, o imóvel que você está vendo hoje, se você tem um valor de entrada e você consegue o financiamento, eu sempre indico para comprar o imóvel, porque às vezes as pessoas falam assim, eu vou juntar mais dinheiro, vou deixar para comprar daqui 1, 2 anos. Mas se você tem o valor da entrada, é importante você já comprar. Por quê? No próximo ano, provavelmente vai aumentar os juros e vai aumentar o valor do imóvel também, porque sempre tem ali a valorização do imóvel. A gente tem a valorização do imóvel, mas a gente está, pelo menos o momento que o país está vivendo agora, é de uma queda da taxa Selic. Uhum. Ou seja, a tendência é que o dinheiro, né, emprestado pelo banco, os juros do banco fique mais em conta, mais barato. Sim. Isso no mercado em geral. Sim, mas assim, neste ano a taxa Selic já diminuiu algumas vezes e na taxa de juros do banco do financiamento ainda não teve queda. A gente não sentiu isso na ponta não teve a diminuição da queda na taxa de juros. Pode ser que tenha lá na frente, mas no momento não. Mas o que vai acontecer? A demanda da procura vai aumentar cada vez mais, o valor do imóvel vai aumentar e mesmo que a taxa de juros diminua, o valor do imóvel acaba aumentando, porque ele vai ter mais procura. Aqui, né, na nossa região, né, Mauá, a gente tá vendo, né, Mauá, Santo André, a gente consegue identificar, assim, a verticalização, né, ou seja, casas mais antigas, né, estão sendo substituídas por prédios, né. Sim. Por isso que eu perguntei se o mercado estava aquecido, se o mercado está inflacionado. Como é que vocês, corretores, fazem a avaliação? Porque isso é uma dúvida bastante recorrente, né? Como é que, no caso, o corretor ele faz ali a avaliação do imóvel na prática, né? Porque tem... Primeira coisa, quando você vai avaliar o imóvel, a pessoa acha que vocês estão colocando o imóvel para baixo. Isso é uma situação que eu acho que você se depara Sim. constantemente. A pessoa sempre acha que o imóvel dela vale mais. Como é que você faz essa avaliação? Então, a parte de avaliação, igual eu sempre falo para o cliente, você vai chegar e vai falar, Denise, eu quero que você venda o meu imóvel. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa na região, de acordo com a metragem do seu imóvel, a região, o condomínio que você mora, no caso, se for um apartamento. Então, eu faço uma pesquisa. Depois eu passo o valor para o cliente. Como eu já sou especialista ali na região de Mauá, eu já consigo entender pela metragem, pela localização, quantas vagas de garagem tem, então a gente já consegue entender o valor do imóvel. Quando você chega para mim e fala, Denise, eu quero vender o meu imóvel, qual valor você acha que é o valor da venda? Eu vou falar, tem 2 valores, tem o valor que vende e tem o valor que você quer anunciar. Então, exemplo, se o imóvel ele é 500 mil e a pessoa quer anunciar 600, eu estou te orientando que o seu imóvel é 500 mil reais. Eu vou respeitar você como cliente. Porém, o valor que vai vender é 500 mil. Então, eu preciso fazer o cliente entender que aquele é o verdadeiro valor do imóvel daquela pessoa, entendeu?
Aí você faz basicamente, então, sobre a localização, o metro quadrado, Sim. né? E para aluguel? Eu não trabalho com locação. Não trabalho com Não, locação? eu tenho muita procura por locação, muita procura. Todos os dias chegam clientes, né, querendo colocar imóvel para alugar ou procurando imóvel, mas eu não trabalho porque eu preferi me especializar na área de venda. Então, quando entra algum cliente para mim de locação, eu encaminho para algum parceiro que eu tenho. Porque assim, eu sou corretora autônoma, porém eu tenho parceria com algumas imobiliárias. Então, a pessoa que chega para comprar um imóvel comigo, ela tem um leque de possibilidades, porque tem os imóveis que tá ali na minha carteira e tem os imóveis das imobiliárias também que eu tenho parceria. Ah, compreendi. Mas em média, né, se faz com uma porcentagem do valor do imóvel, porque essa é uma dúvida também, como é que eu faço, qual é a métrica para alugar? Né? Tem gente que faz um olhômetro, né? É muito comum, né? Principalmente a pessoa que vai alugar direto com o proprietário, é um olhômetro. Mas existe uma regra. Em regra é Na uma verdade é assim, o porcentagem. que agrega valor tanto para venda como para locação? A condição do imóvel. Então, exemplo, no mesmo prédio pode ter imóveis de 400 a 500 mil com a mesma metragem. O que vai diferenciar? Se ele é andar baixo, se ele é andar mais alto, se ele tem vaga de garagem coberta, como que é o acabamento interno, como que tá ali a questão dos móveis. Então, tem apartamento que é lindo, maravilhoso, que a pessoa vai vender por 500, porque é o andar mais alto, tem uma vista mais legal. Quando ele é um andar mais baixo, o valor ele é um pouquinho reduzido. E é a mesma coisa na locação também. O que muda é que a locação tem a taxa administrativa, né, que as imobiliárias cobram, que normalmente é o primeiro aluguel, mais 10% dos demais, que é a taxa administrativa. Mas eu não trabalho com locação. Mas essa é a média. Então é a Sim, primeiro a média aluguel é e isso. mais 10% da taxa administrativa. Uhum. E para a questão de empreender? Né? Então, hoje, principalmente pós-pandemia, né, as pessoas querem o quê? Uma segurança de uma renda passiva. Sim. Então, é muito comum, né, as pessoas procurarem imóveis até pela segurança. Né? Você fecha um contrato de locação de um imóvel, aquele que tem um imóvel para alugar, por exemplo, para alocar, embora você mesmo disse que não trabalha com essa questão, mas é uma segurança na questão de sempre ter uma renda, pelo menos por, sei lá, 36 meses, ter uma renda passiva ali, entrando com absoluta certeza. Mas para empreender, na sua visão, qual o maior desafio de empreender nesse ramo imobiliário? Então, eu acredito, no meu ponto de vista, que o melhor lugar para investimento para os investidores é o mercado imobiliário. Porque ele sempre vai ter essa valorização do imóvel. Você que tem o imóvel, você não vai perder o seu imóvel. Se você compra hoje ele por 500 mil, daqui 2 anos você pode vender por 600 mil. Então, você já teve uma valorização na compra. Se você usa esse dinheiro para investir em qualquer outro lugar, você pode até ter uma rentabilidade, mas não tão grande quanto o seu imóvel. Então, você tem ali você quer comprar um imóvel para investimento, você vai receber o valor da locação. Depois, se você quiser vender, você tem a valorização do imóvel. Então, eu sempre falo, o melhor lugar para investir o dinheiro é no mercado imobiliário. Tanto é que tem os fundos imobiliários. Sim. Né? Os fundos imobiliários hoje, acho que pós-pandemia foram o destino do maior capital do país tem sido, né? Nem são as ações na bolsa. Sim. Tem sido os fundos imobiliários, né? Principalmente Até um exemplo disso é o McDonald's, né? As pessoas pensam que o maior lucro deles é no lanche, mas não é. Eles compram o terreno, eles constroem e eles acabam recebendo valores altos em relação ao aluguel. Então, o McDonald's, ele gira a rentabilidade dele, uma rentabilidade bem expressiva, é por conta do mercado imobiliário, da locação. Mas eles alugam a própria loja? Eu não entendi essa questão. Sim, eles alugam. A própria loja? Sim, eles compram. Aí né, quem for pegar a franquia tem que alugar deles. Isso. Então, eles recebem o valor ali da locação da franquia, mais a rentabilidade ali do lucro dos lanches. Nossa, As pessoas, às vezes, não sabem disso, quando você né? come um lanche, então você tá comendo um pedacinho de aluguel, né? Sim, verdade. Um pedacinho de aluguel ali pra poder pagar esse lanche. É. E você é mulher, né? 36 anos. 36? É isso, Sim, né? 36 anos de idade. Como é que é trabalhar na questão imobiliária sendo mulher? Tem um desafio a mais? Esse empreendedorismo feminino, como é que isso nasceu da sua parte? Né? Como é que você trabalha essa questão?
Porque você deve ter uma procura maior de mulheres, inclusive, para poder empreender nesse ramo de imóveis, até mesmo de questão de compra, venda. Geralmente é o costume, eu acho, do brasileiro, quando for vender, quando for administrar as coisas da casa, geralmente é a mulher que trata dessas questões. Uhum. Tô Então, correto? eu tenho bastante contato, tanto com homem como com mulheres. E é um trabalho, assim, super respeitoso, né? Em relação, assim, nossa, você é mulher, você aborda bastante cliente, você acaba tendo ali bastante contato com homens mesmo. Então, eu sempre tenho uma postura ali séria, né? Em relação aos homens, quem me conhece sabe disso. E tem bastante procura por mulheres também. Então, eu não vejo, assim, só mulheres que me procuram. Não, muitos homens me procuram também. Eu imaginava que quando é família, né, decidir, olha, estamos aqui numa mesa aqui, vamos vender um imóvel, vamos comprar outro, ou vamos comprar um na praia, enfim, a gente vai tomar uma decisão. Em regra, assim, eu imaginava isso, que o comportamento do mercado era a mulher correr atrás desse tipo de assunto. Não, pelo menos pra mim, tanto homem como mulher. Eu tenho abordagem 50 dos dois. 50? Sim, 50-50. Pelo menos pra mim, sim. Mas para dar aquela decisão final, assim, não, é isso A aqui. resposta final é sempre da mulher, né? Então, a gente chegou no X da questão. Então, a resposta sempre é uma resposta mais feminina, é um comportamento. Assim, a mulher, ela conversa com o esposo, eles decidem vender o imóvel, vai comprar outro imóvel. Então, eu acompanho todo o processo ali da compra, as visitas, eu levo meu trabalho muito a sério, porque eu entendo assim, eu estou trabalhando com os sonhos das pessoas. Então, eu não estou vendendo ali uma bolsa, um sapato. Então, igual eu falei, eu tenho muita cautela para entender o que o cliente procura. Então, quando o cliente ele chega, eu faço uma abordagem no cliente, eu tento entender a necessidade dele. Se ele quer uma casa grande, se ele quer uma casa pequena, se ele quer um condomínio com lazer, se ele tem criança. Então, exemplo, eu entro dentro de um apartamento que tem uma churrasqueira e a família é vegana, um exemplo, não come carne. Então, aquilo ali não é importante para ela. Mas aquela família tem filhos, então tem um lazer. Então, para aquela família é importante um lazer. Então, assim, na hora da decisão final, às vezes a mulher, né, na maioria das vezes a mulher que acaba decidindo. Na hora da compra. Agora, na venda é mais tranquilo, porque aí a pessoa chega e fala, ai, Denise, anuncia meu imóvel, então, assim, eu preciso levantar toda a documentação, ver se o imóvel está quitado ou não, se está financiado, se a pessoa utilizou o FGTS, porque se a pessoa utilizou o FGTS na compra, a pessoa que for comprar, ela não vai conseguir utilizar ali por um período de tempo. Então, tem toda essa questão aí que eu preciso levantar. Entender, né, o que a pessoa realmente quer, às vezes permuta também, né, que a permuta acontece também, que é a troca do imóvel. Então, o que você está vendendo, mas aí eu já tento filtrar ali a pessoa para ver o que ela quer. Porque se ela tem uma casa, um exemplo, eu tenho uma casa de 900 mil, eu quero vender para comprar um apartamento de 500, e eu tenho um outro cliente do outro lado, que ele tem um apartamento de 500 e ele está procurando uma casa de 900, então eu consigo encaixar ali e fazer a permuta. É claro que a permuta é um pouco mais difícil, porque os dois imóveis precisam estar quitados. E eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, é mais fácil você vender o seu imóvel, você vai receber o valor em mãos, depois você compra um novo imóvel, porque você tem um leque de possibilidades, né, para conseguir encontrar o imóvel que você quer, do que a permuta. Porque eu preciso gostar do seu imóvel, você precisa gostar do meu. Aí ele acaba sendo um pouquinho mais difícil a permuta. Mas você já passou perrengue com isso? De levar a pessoa, de às vezes apalavrar? Não, nunca tive problema com isso. Graças a Deus, todas as minhas negociações são tranquilas. Então, assim, tudo é contrato, né? No mercado imobiliário é assim. Não adianta eu falar, eu vou comprar o imóvel, segura esse imóvel para mim. Não. Quando o cliente fala, faz a visita, a pessoa gostou do imóvel, tem um contrato de reserva que eu faço, por quê? Eu deixo o imóvel reservado para você ali durante uns 7 dias, para eu levantar a parte da documentação. Então, eu tenho uma advogada, tenho assessoria jurídica e tenho a documentista que cuida da parte da aprovação do financiamento. Então, você manda a documentação, eu faço a aprovação do financiamento, depois que aprovo o financiamento, aí eu volto, está aprovado, você vai pagar tanto por mês, e aí o contrato de reserva, ele acaba virando depois um contrato de compra e venda. Depois do contrato de compra e venda assinado, é o termo ali de responsabilidade que você está se comprometendo a comprar e o vendedor se comprometendo a vender para você, então ele fica
um contrato firmado, né? Firmado até no cartório. Então, não tem como ter desistência. Então, pelo menos até hoje, eu nunca tive problema com isso. O que pode acontecer é assim, eu quero vender meu imóvel, de repente, não vou vender mais. Mas depois que o contrato está assinado, eu nunca tive problema. Mas em média, quanto tempo você demora nessa conclusão entre a pessoa ir lá, olhar o imóvel, porque a pessoa fica namorando, né? Já fica imaginando. Sim. Não, vou fazer imóveis planejados aqui, né? O pet, que agora toda família tem um pet, né? Até a conclusão de comprou, financiou e receberam as chaves. Quanto tempo em média? Porque há pessoas que, né, eu já trabalhei nessa questão também, né, no direito, e a pessoa acaba ficando um pouco ansiosa. Às vezes tem uma certa burocracia com a Caixa Econômica, que é o principal banco, né? Sim. Embora hoje há outros atores, principalmente na compra de créditos, né? A pessoa tem bancos hoje, eu acho que um dos bancos que mais atuam na compra de contratos imobiliários é o Banco Inter, né? Embora não seja o único. Mas esse tempo, essa burocracia, quanto tempo leva, em média? É assim, eu já vendi imóveis de um dia para o outro. Já vendi imóveis em um dia, já vendi imóveis em 2, já vendi em 3. Uma vez eu vendi uma casa de quase 1 milhão em 3 dias. O proprietário passou a casa para mim, eu consegui um cliente, eu levei até o imóvel, ele gostou. Foi uma compra à vista, então assim, foi uma venda super rápida. O período do processo da compra, né, da venda. O proprietário fala para mim, Denise, quanto tempo vai demorar para vender meu imóvel? Eu falo assim, é muito relativo, por quê? A pessoa precisa chegar no seu imóvel e se sentir morando em casa. Então, eu sempre deixo os meus clientes à vontade. Eu falo, eu estou com você do início ao fim, eu vou acompanhar todo o processo da negociação da compra do imóvel. E você precisa chegar no imóvel. Quando você chegar nesse imóvel que vai ser seu, da sua família, você vai sentir. Então, eu vejo ali o brilho no olhar da pessoa. Eu sinto quando é aquele imóvel para aquela família. A gente vê na hora. Eu consigo entender isso. É bem legal, bem interessante. É até emocionante, sabe? Porque você tá ali trabalhando com sonhos. E o processo da venda, um exemplo, gostei de um imóvel. Se você for financiar o imóvel, você vai encaminhar a documentação, eu mando para a documentista, ela faz a aprovação do financiamento. Normalmente esse processo demora no máximo 1 semana, mas a minha documentista é super rápida, então assim, de um dia para o outro, às vezes ela consegue a aprovação do financiamento. Estando com o financiamento aprovado, é feito o contratinho de compra e venda, assina. Depois disso, tem o laudo do engenheiro, que vai até o imóvel para avaliar o imóvel. Esse laudo é geralmente feito pelo banco? Sim, o banco. E o cliente tem que pagar o laudo ou não? Sim, na Caixa é pago o valor, né? R$ 1.500. Paga 750 adiantado e 750 quando conclui o processo do financiamento. Então, eu costumo falar assim, do dia da assinatura do contrato de compra e venda até a assinatura do financiamento, se estiver tudo ok, normalmente demora uns 30 dias. Então, exemplo, gostei do imóvel, faço o contrato de compra e venda, assino o contrato de compra e venda, depois o engenheiro vai até o imóvel para fazer a avaliação, posto o laudo, né, que está tudo aprovado, tudo ok, e depois nós só ficamos esperando a Caixa chamar para assinar. A Caixa ou outro banco, né? Eu sempre falo da Caixa porque 90% das minhas negociações é a Caixa. No dia que assina o financiamento, a pessoa, o vendedor, ele recebe ali o valor da entrada. Eu, pelo menos, não gosto de trabalhar com dinheiro antecipado. Tem algumas imobiliárias que trabalham, né, com sinal alto. Eu não gosto disso. Então, a pessoa, ela dá ali o valor da entrada no dia da assinatura do financiamento. Pode acontecer de dar algum sinal um pouquinho antecipado, mas a maior parte da entrada é na assinatura do financiamento. Depois, o proprietário que está vendendo o imóvel, ele fica uma média de uns 20 dias para receber o valor total do financiamento. Por quê? Nós assinamos um contrato no banco. Esse contrato ele é levado para o cartório para registrar. Fica mais ou menos uns 15 dias no cartório. Depois ele volta para o banco, que é quando o banco faz o pagamento. Aí começa a contar o período da entrega da chave, que pode ser de 30 a 90 dias, porque não tem uma lei, né, de período de entrega de chave. O período da entrega da chave, ele é um acordo entre as partes, então precisa ser bom tanto para você como para mim. Às vezes eu estou vendendo imóvel, meu imóvel está vazio, eu já consigo entregar para você. Já aconteceu de entregar a chave ali no dia da assinatura do financiamento mesmo.
Mas às vezes a pessoa está vendendo, aí ela precisa comprar um novo imóvel. Então a gente coloca ali um prazo, 90 dias no máximo. Eu não gosto muito de trabalhar com esse prazo de 90 dias, que eu acho um prazo longo, né? Então fica ali uma média entre 30 a 60 dias. Por isso que eu até falei, assim, a pessoa fica um pouco ansiosa, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa tá de aluguel, e aí ela vai financiar, tem que pagar, por exemplo, o laudo, e aí as coisas começam a acumular, fora que ela começa a planejar também os móveis, né? Sim. Geralmente quando a pessoa muda para o apartamento, ela quer ter lá os móveis planejados. Se ela não conseguir da casa toda, ela quer pelo menos ter lá a cozinha, a sala, e o quarto ela vai se virando. O legal do imóvel de terceiro é que a maioria já tem o móvel planejado. É claro que a pessoa vai querer arrumar ali do jeitinho dela, vai querer dar uma reformadinha antes de mudar. Mas na maioria das vezes já tem o móvel planejado. E são diferentes perfis, né? Por exemplo, aqui na nossa região, do Grande ABC, o perfil maior é perfil jovem, casado, perfil solteiro, perfil mais velho. Qual o perfil que você vê de identidade? Então, tem o jovem, né, que vai casar, que tá ali em busca do primeiro imóvel para comprar. Eu atendo bastante Quem esse casa público. quer casa, né? Sim, quem casa quer casa. Mas o meu público maior já é assim, uma família que às vezes já tem um imóvel que tá querendo vender para comprar um maior. Eu recebo muitos contatos sobre esses clientes, né? E tem também ali uma pessoa que já é mais idosa, que ela vai comprar um imóvel. Esses dias eu atendi uma família que eles moravam em um bairro, né, de Mauá, uma casinha bem pequenininha. Eles venderam a casa deles e eles tinham mais de 100 mil reais de entrada. Então eu achei bem legal, porque era uma família humilde, mas que eles se programaram para comprar o imóvel, eles juntaram o dinheiro e eles conseguiram realizar o sonho. Então, assim, na entrega da chave foi até emocionante, porque eu vi ali, sabe, que foi um esforço da família toda, né, para conseguir levantar o valor da entrada, comprar o imóvel, e as parcelas dele, do financiamento, não ficou uma parcela alta. Aí quando você, por exemplo, financiamento, você falou renda familiar bruta. Sim, a renda de bruta. todo mundo que mora ali. Então assim, um exemplo, dá para financiar sozinho, dá para financiar o casal, dá para financiar o casal e o filho, porém a pessoa que financia vai ficar o nome ali na matrícula do imóvel. Mas só de uma pessoa ou vai ficar da família toda? Das pessoas que financiaram, porque assina o contrato do financiamento, assina o contrato e esse contrato é levado para o cartório. Então todas as pessoas que assinaram vai ficar o nome na matrícula do imóvel. Então eu já recebi assim: eu posso comprar o imóvel junto com a minha cunhada? Pode, só que você é casada? Não, a sua cunhada é? Sim. No caso, o irmão, né? Aí um exemplo vai ficar no nome da irmã, da outra irmã e do irmão e da cunhada. Entendeu? Porque são casados. Aí um exemplo, eu posso comprar o imóvel com a minha mãe? Pode, mas um exemplo, se a minha mãe falecer, o que pode acontecer? Os meus irmãos, eles vão ter direito naquele imóvel porque está no nome da minha mãe. Entendeu? Então, precisa ver certinho qual pessoa que você vai financiar o imóvel para não ter problema. Eu vou financiar o imóvel com um amigo. O meu amigo vai comprar o imóvel para mim. Não é segurança. Porque esse amigo vai casar. Se esse amigo casa, esse imóvel vai entrar no nome da esposa também. Se de repente ele se separa... Aí eu vou fazer a parte de direito. Depende. Se ele for fazer, por exemplo, ele é solteiro, comprou o imóvel e depois casou, a não ser que ele faça um pacto antinupcial, que o casamento dele é por comunhão universal de bens, né? Porque aí nesse caso entra. Agora, sim, se ele casa no regime de comunhão parcial de bens, aí não entraria, por exemplo. Sim. Isso mas o que eu tô falando é assim, os riscos de escolher com qual pessoa você vai comprar o imóvel. Então, é sempre bom, ou você compra sozinho, se você tem uma renda, se você consegue ali ter um valor de entrada e consegue o financiamento, ou você compra com o seu cônjuge, no caso o esposo ou a esposa, ou de repente algum familiar, uma pessoa de confiança. E dá para agregar outras pessoas também no financiamento. Mas a minha dúvida aí seria a seguinte, por exemplo, né? Uma pessoa de 55 anos, estou chutando uma idade aqui, mãe ou pai, né, sozinha, vai financiar um imóvel com o filho tem nem 30, 25 anos, então vou colocar essa idade mais ou menos, 55 e 25. Para fins de avaliação do financiamento do banco,
Você disse que, olha, quem tem 50, o prazo é um pouco menor e, portanto, a parcela é um pouco maior. Essa é a lógica, né? Sim. Como é que o banco avalia isso nessa ocasião? Ele vai avaliar sempre com a idade do mais velho. Do mais velho. Então é Sim. 55, mas é progressivo? Sim, então assim, um exemplo, se a pessoa ela tem até 50 anos, ela vai financiar um período de tempo. Se ela tem acima de 51, ela vai financiar menos tempo. Então, automaticamente aumenta o valor da entrada e aumenta o valor da prestação também. Tá, entendi. Então essa é uma dúvida, acho que bastante Sim. recorrente. E uma coisa muito importante também, a pessoa ela precisa se preparar para comprar o imóvel. Então, eu recebo clientes, às vezes, que não... Eu sei que aquele momento não é o momento para ele comprar o imóvel. Por quê? Às vezes não tem o valor da entrada, às vezes está pagando aluguel. Então, assim, não pode virar um pesadelo na vida da pessoa. Como eu falei, a compra de imóvel é a realização de um sonho. Então, eu tenho muita cautela com os meus clientes. Uma coisa importante, não ter restrição. Pessoa com restrição, o banco não aprova financiamento. O score tem que estar alto? Então, sobre o score, é assim, ó, um exemplo. A pessoa, às vezes, ela tá com um score baixo, porém, ela tá com uma restrição. Se ela paga essa restrição, ela já limpa o nome automaticamente. Então, dependendo do valor da dívida que ela tem, ela paga, 5 dias já limpa a restrição e ela já consegue a aprovação do financiamento. Então, não entra nem o score, ele acaba entrando que tá ali, nada consta. Puxou o CPF, nada consta, ela consegue a aprovação do financiamento. Mas, assim, é um pouco mais complexo. Um exemplo, hoje em dia tem o FIES, né? Tem a dívida ali do FIES. Eu já recebi clientes com dívida no FIES. Nós estamos num período de negociação que a pessoa pode fazer uma renegociação do FIES, ela paga o valor integral, que ela tem um desconto, ou ela consegue pagar de forma parcelada, então o valor que ela pagaria, um exemplo, 20 mil, vai reduzir bastante, ela vai pagar uma média ali de uns 6 mil reais, um exemplo, tá? Então, ela pagando a primeira parcela, ela já consegue, provavelmente, tá? Ela já consegue a aprovação do financiamento. Então, eu nunca vou garantir, ó, você limpa seu nome que eu vou conseguir a aprovação do financiamento. Eu não posso garantir isso para o meu cliente. Mas eu sempre falo, cuida da sua restrição, limpa seu nome. Depois que tiver tudo ok, tudo certinho, que aí eu vou puxar lá o CPF, vou ver nada consta, aí encaminha a documentação para a gente fazer a aprovação do financiamento. Mas até mesmo dívidas, porque assim, a gente sabe, né? Isso é até uma sabedoria popular. Uhum. Dívidas acima de 5 anos está prescrita. Por que está prescrita? A pessoa, o banco ou qualquer credor não consegue mais executar esse título. Mas, né, porém, contudo, os bancos têm um cadastro. E nesse cadastro consta a dívida. As pessoas não sabem disso, tá? Mas os bancos têm um cadastro, né? Sim. Que, inclusive, no meu ponto de vista, é um cadastro ilegal, mas que consta essas dívidas pretéritas. É que assim, tem o Banco do Brasil. Desculpa, tem o Banco... Depois você corta, tá? Pode continuar. Então, tem o Banco Central, né? No caso, o Bacen. Quando a pessoa ela tem uma dívida interna com algum banco, ele fica ali no registro do Banco Central. Então, exemplo, limpou a restrição, porém a pessoa tem uma dívida interna com o banco. Aí o que acontece muitas vezes? Um exemplo, eu tenho uma dívida de 40 mil reais com a Caixa. Eu vou fazer um acordo. Eles normalmente pedem para fazer um acordo. Ao invés de pagar 40 mil reais, eu vou pagar 10. Mesmo depois de 5 anos? Sim. Aí o que vai acontecer? Eu vou limpar. No meu CPF nada consta. Porém, internamente no Banco Central vai constar que eu tenho uma restrição interna. Não é que eu tenho uma restrição, mas que eu não sou um bom pagador. Então, o banco entende que ele que eu não sou um bom pagador, então ele não vai me emprestar o dinheiro. Então, eu sempre indico para os meus clientes assim, ao invés de fazer acordo, pagar o valor integral. Mesmo que seja de forma parcelada, pagar o valor integral. Porque além de limpar o CPF, ele vai limpar também internamente no banco e a pessoa vai estar tudo limpo lá no banco para conseguir o financiamento. E às vezes ela não consegue aprovação em um banco, não vai conseguir no outro também, porque tá tudo ligado ali internamente, né? Que os bancos, eles acabam vendo esse registro do Banco Central. Do ponto de vista imobiliário, da corretagem imobiliária, eu acho que é uma explicação plausível. Mas aí minha função aqui, até como advogado, Pode perguntar. E isso é completamente ilegal.
Eu não posso casar no financiamento ao pagamento de uma dívida pretérita. Então, até falo aqui, ó, se alguém se deparar a situação, procure um advogado, porque é uma situação sabidamente ilegal o banco fazer isso, mas é uma prática no mercado absolutamente comum. Sim. Que é o tal da venda casada. E os bancos fazem também, né, algumas vendas casadas nos financiamentos, né? Que geralmente, às vezes, nem mesmo o corretor tem muito acesso a isso. Você tem problema com o cliente depois ficar buzinando no seu pós-venda? Não, eu não tenho problema no pós-venda, porque, como eu falei, eu acompanho todo o processo da negociação. Quando o cliente chega, eu faço essa abordagem para entender o poder de compra do cliente. O cliente escolhe o imóvel, ele vai comprar o imóvel. Quando ele assina o financiamento, ele sabe o valor da parcela que ele vai pagar do início ao fim. Mas então, o perfil, eu nunca tive problema. Mas, por exemplo, o perfil do cliente hoje está mais preocupado com o valor da parcela ou com o valor dos juros? O valor da parcela. É isso que eu ia falar. Porque assim, se você pensar que você vai financiar um imóvel de 400 mil reais e pagar durante 35 anos, se você calcular esse valor de 400 mil, ele vai dobrar o valor. Vai mais do que dobrar o valor de 400 mil. Então, o que eu sempre falo para os meus clientes qual o valor da parcela que você consegue pagar mensal? E hoje em dia tem a amortização. Então, um exemplo, se a pessoa ela vai financiar 300 mil reais, ela vai pagar uma média de 3 mil reais de prestação. Se ela quiser amortizar, né, é super simples a parte de amortização de imóvel. Então, exemplo, eu tenho 10 mil reais, eu quero jogar na amortização, eu entro no próprio aplicativo do banco, faço a parte ali da amortização e eu posso diminuir no tempo ou na parcela. E quando você faz um contrato de financiamento, fica o valor do contrato. Então, exemplo, se eu for financiar 300 mil e eu quero quitar os 300 mil reais, eu jogo os 300 mil para quitar e eu não pago juros. Então, eu sempre falo, né, para os clientes não ficar olhando o tempo. Nossa, eu vou pagar durante tanto tempo. E a maioria das pessoas não olha, tá? Eles falam assim, eu tenho o valor da entrada, consigo pagar tanto por mês? Ok, tá tudo certo. O que eu acho que as pessoas vão fazer é a avaliação assim, bom, eu pago, R$1.500, R$2.000 de aluguel, eu pago R$1.500, R$2.000 no financiamento de imóvel que no futuro vai ser meu. Acho que é esse o X da questão. Sim. Esse é o comportamento. E eu sempre falo assim para os meus clientes, né? Eu toco muito nessa tecla. O valor que você paga no seu aluguel, você consegue pagar na parcela do seu imóvel. Mas isso até no perfil do pessoal que compra o imóvel mais caro? Ou esse perfil que o pessoal que investe um pouco mais, ele olha a taxa de juros? Isso mais para pessoas que tá ali iniciando, comprando um imóvel um pouco mais barato. Por quê? É um perfil diferente, né? Então, exemplo, a pessoa que paga aluguel, ela vai pagar um aluguel, uma média ali de uns 2.500. Se ela paga 2.500 por mês de aluguel, ela consegue pagar 2.500 em um financiamento. Ela vai conseguir financiar ali uma média de 250, 300 mil reais, dependendo da modalidade que ela entra do financiamento, né? Se é Minha Casa Minha Vida, os juros é menor. Então, não entra nessa de a cada 100 mil, R$1.000 de prestação. É um pouquinho até menor, entendeu? E para investimento, um exemplo, uma vez eu recebi um cliente que ele falou assim, Denise, eu quero alugar uma casa. Eu falei, tá bom, qual valor você quer pagar de aluguel? Ele falou, R$5.000. Aí eu pensei, se você paga R$5.000 de aluguel, você consegue pagar 5 mil de prestação. Para a pessoa pagar R$5.000 em um aluguel, ela tem uma renda boa. Aí eu falei para ele, qual o valor da sua renda? Ele falou, a renda familiar dá R$20.000. Porque junta a minha renda com a renda do meu pai. Falei, então, você tem um valor de entrada? Eu tenho um carro, meu carro é mais de 100 mil reais e tal. Então, assim, eu tô cuidando desse cliente para conseguir convencer ele que ele consegue, ao invés de pagar 5 mil de aluguel, ele pagar o valor do financiamento. O duro é só ele desfazer do carro. Só desfazer do carro. Mas assim, se a pessoa se programar, recebendo 20 mil, um exemplo, ela consegue juntar um pouquinho para financiar um carro de 100 mil reais. Sim, às vezes é melhor financiar um carro, né? Se desfazer do carro e comprar um carro um pouquinho mais barato e fazer um financiamento do carro, do que comprar, né? De repente ficar com o carro e pagar aluguel. Ela acaba não tendo lucro. Porque o valor do carro ele vai desvalorizar. O valor do imóvel, ele tem ali o aumento anual. Então, exemplo, se a pessoa paga 2 mil esse ano, no próximo ano ele vai ter um reajuste ali de 10%. Então, todos os anos ele tem reajuste. Normalmente é 10% do valor da locação.
E o financiamento não, é o valor ali do contrato, o valor do imóvel. 10% com base no IGPM, IPCA, porque o regime, assim, o índice oficial é IGPM, e o IGPM está em deflação. Então, sempre vai ter essa taxinha aí que eles vão cobrar. Sempre tem o aumento, sempre vai ter o reajuste, que pode ser 6% a 10%, depende do ano. Então, sempre vai ter esse reajuste anual na locação. Agora, no imóvel, não. Ela compra o imóvel, ela sabe quanto ela vai pagar do início ao fim, porque ela recebe uma planilha da primeira prestação até a última. Geralmente é decrescente, né? Então, tem 2 tabelas, né? Tem a tabela saque e tem a tabela price. A tabela saque, ela é uma amortização constante. Então, começa maior e termina menor. Os juros é a mesma coisa. Então, se a pessoa ela vai na tabela saque, ela vai pagar 2.000 na primeira, a última ela vai pagar uma média de 500. Agora, na tabela price, ela é linear, ela vai pagar, um exemplo, 1.500 do início ao fim. Mas, às vezes, para aquela família é mais confortável entrar na tabela price, porque, de repente, ela vai pagar um condomínio, né? Entra ali o valor do condomínio, aí ela vai falar assim, não quero pagar 2.000, eu quero pagar 1.500. Então, ela acaba optando pela tabela price. Mas, na maioria das minhas negociações, é tudo a saque. A maioria é a tabela saque. Porque, assim, imagino que é melhor passar o aperto no começo e com o tempo for aliviando. E a média, né, assim, do tempo para a pessoa finalizar o contrato ali do financiamento, para quitar, é 7 anos. Ou a pessoa quita em 7 anos, ou a pessoa vende o imóvel antes. Então tem essa média aí de ela tempo paga mais caro, mas 7 anos. ela se esforça, junta um valor e quita o imóvel. Sim. Esse é um comportamento mais usual. Sim. Para quitação dá essa média aí mais ou menos de uns 7 anos. 7 anos. Sim. Se você fosse recomendar um investidor agora, investidor do ponto de vista de uma pessoa comum, classe média, que já mora na sua casa, né, quitado, no seu apartamento quitado, um jovem, e ele tem um determinado valor, vamos supor, de 200 mil reais, estou chutando aqui, 100 a 200 mil reais. Você recomendaria que ele investisse no imóvel residencial ou no imóvel comercial? Né, porque a rotatividade de um e de outro é diferente, mas o aluguel também deve ser diferente, o valor da locação também deve ser um pouco mais elevado de um ou de outro, a estabilidade de um é diferente do outro. Né, esse perfil de cliente, né, o que você recomendaria? Olha, investe no comercial. Lógico, você vai perguntar também o que ele quer na vida, né? Mas como é que você iria orientar? Porque, na verdade, o investimento ele vai acabar sendo para locação. Então, a pessoa precisa ver a rentabilidade que ela vai ter. Se ela vai comprar um imóvel de 200 mil, é difícil comprar. Então, exemplo, ela vai comprar um de 400. Ela pode até fazer um financiamento. Ela dá os 200 de entrada, paga ali 200 de financiamento, o valor do aluguel ela acaba pagando ali as parcelas do próprio imóvel. Né? Ela faz. Agora, se é um imóvel ali vai de uns 300 mil que ela tem um valor para comprar à vista, aí vai depender do que a pessoa quer. Pode ser tanto o imóvel comercial como o imóvel residencial. E uma coisa muito legal também é imóvel na planta. Por quê? Porque tem ali um fluxo de pagamento que a pessoa consegue pagar pouquinho por mês. Depois que pega a chave, entra a parte do financiamento. E às vezes ela coloca para alugar, ela não vai precisar investir tanto. Ela coloca aquele imóvel para alugar e o próprio aluguel paga a parcela do financiamento. É claro que precisa sondar bem a região, buscar bem ali um imóvel legal, porque sempre tem a valorização do imóvel na planta. Essa valorização, por exemplo, do imóvel na planta, ela decorre mais da localidade, né, do avanço das obras, ela decorre do preço metro quadrado? Da localização. Da localização. Sim, da localização. Então, exemplo, se você pegar um bairro bom, que está sendo construído um prédio, e você vê que aquele prédio é legal ali por conta da localização, da infraestrutura do apartamento, porque às vezes é um apartamento simples, não tem lazer, não tem nada. E a pessoa que vai alugar, ela vai querer o quê? Ela vai querer um imóvel que tenha um lazer, que tenha uma localização boa, que seja fácil acesso a CPTM, a Rodoanel, a mercados, padaria, escola, comércio em geral. Então, tem essa questão de localização. Vou voltar para a pergunta do imóvel residencial e comercial. Né? Qual a diferença na questão dessa locação? Assim, estou falando para fins de investimento mesmo. Porque talvez um seja mais arrojado que o outro, ou não?
No sentido de rentabilidade. No sentido assim... Por que eu falo isso? Porque o imóvel comercial, Depende da localização. Porque, um exemplo, se você compra um apartamento em um bairro mais distante, você vai receber menos da locação. Se você compra um imóvel em um bairro mais, assim, melhor, você vai receber um valor maior da locação. E depois você tem a valorização daquele imóvel e você consegue vender lá na frente. Agora, se você vai comprar um prédio, algo... Uma sala comercial. Uma sala comercial. Uma sala comercial. Sim. Porque a sala comercial, em regra, ela tem uma metragem menor. Sim. Né? Mas o que eu percebo, posso estar enganado no que eu tô falando aqui, mas acredito eu que ela tem uma rentabilidade um pouco maior do que uma locação residencial. É a mesma coisa. Mesma coisa. Assim, comparando, um exemplo, um prédio comercial que tem ali no centro de Mauá, que o valor da locação é uma média de R$ 1.500 que o proprietário vai receber líquido para ele. E o valor de um apartamento ali no centro de Mauá, que ele vai receber essa média, então acaba sendo a mesma coisa. O que vai mudar é o investimento, né? Que de repente a sala comercial pode ser um pouco mais em conta. Ela vai comprar ali uma média de uns 240, 250 mil. Agora, um apartamento já pode aumentar um pouquinho o valor da compra. É exatamente isso a questão, porque olha, você vai investir 240 mil para comprar em Mauá, Santo André, enfim, uma sala comercial. Eu vou receber R$ 1.500 por investimento de 240 mil. Então, estamos colocando aqui mais do que 0,5%. Estamos, né? Sim. 0, não sou ruim de matemática. O que muda é assim, ó, a pessoa que ela compra uma sala comercial, ela tem também um investimento para fazer nessa sala, porque ela pega a sala cru. Então tem ali a parte da planagem do piso, ela precisa fazer ali um gesso, fazer um acabamento legal. Mas você concorda que a rentabilidade é maior? No meu ponto de vista, não. Por quê? Para eu receber R$ 1.500... Ela vai receber a mesma coisa, tanto ali da sala como do apartamento. Para eu receber R$ 1.500 de aluguel, vamos supor, no centro ela consegue comprar um apartamento de 250 mil. 250 mil consegue R$ 1.500? Então, exemplo, uma sala comercial de 250 mil, ela vai receber uma média de 1.500. Um apartamento de 250 mil, ela vai receber a média de 1.500 também. A rentabilidade é a mesma? Sim. Nesse parâmetro aí de comparação, sim. Mesmo com o metro quadrado, geralmente é um pouco menor das salas comerciais. Sim, a sala comercial é menor. Então, eu tô falando, vai um exemplo, uma sala comercial de 30, 32 metros e um apartamento de 45 metros, 2 dormitórios. E a valorização dos dois mudam? Porque depende da região. Acredito que a valorização residencial é mais estável, né? Ela sempre cresce e a questão comercial depende. Ela está mais volátil ao mercado. Ela pode subir mais... Sim. Então, assim, para o investidor, o que eu aconselho? Faz uma sondagem da localização. Faz o investimento em imóveis bons que vai ter um retorno lá na frente financeiro. Então, precisa sondar, precisa ser um ponto estratégico. Não pode ser investindo em qualquer imóvel. Para a gente finalizar, você enxerga algum grande desafio do mercado imobiliário hoje? Ou qual seria esse grande desafio do mercado imobiliário? Quando chega um cliente para você, às vezes um pouco mais conservador, né? Qual é o seu desafio quando você vai atender esse cliente? Então, o meu maior desafio no mercado imobiliário é entender a necessidade do meu cliente, filtrar bem ali, fazer uma busca para oferecer o melhor imóvel para aquele cliente, para que ele fique feliz com a família dele, para que quando ele pegue a chave, ele fala, nossa, estou realizando o maior sonho da minha vida. Mas o mercado está atendendo essa necessidade? Sim. O mercado consegue atender hoje essa necessidade? Sim, como eu falei desde o início, né? O mercado, ele está aquecido. Então, as pessoas falam, nossa, Denise, você está vendendo? Sim, graças a Deus. Eu sou nova no mercado, né? Eu não tenho muito tempo. Porém, eu faço um trabalho... eu tento desenvolver o melhor de mim. Eu tento dar o melhor de mim. Me aperfeiçoar, estudar bastante, como em qualquer área. Então, exemplo, um médico, para ele se tornar um bom médico, ele precisou estudar. Quando ele é atendido por um paciente... e o paciente gosta do atendimento dele, ele vai voltar. E automaticamente ele vai recomendar. Então, meu trabalho como corretor é esse. Desenvolver um bom trabalho, um trabalho de excelência para os meus clientes, para que os meus clientes comprem o imóvel comigo. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de realização de sonho. Como eu falei, eu levo muito a sério isso, eu tenho muita cautela para entender o que o meu cliente procura. E esse cliente vai voltar depois. E se às vezes não é o momento para ele comprar ali naquele momento...
ele vai comprar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, eu consegui ganhar a confiança do meu cliente e eu fico ali cuidando, eu sempre volto. Um exemplo, eu tenho um cliente que eu sei que ele não está com condição de comprar naquele momento, então eu fico ali cuidando dele, explicando, eu sempre me coloco à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Então, acho que isso é muito importante. Então, o meu maior desafio hoje é isso, entender o que o meu cliente procura e encontrar o imóvel que realmente vai atingir a necessidade dele. E falando de concorrência, o mercado imobiliário ele é muito competitivo. Mas assim, tem espaço para todos. Então, se você tem uma ética profissional, se você tem boas parcerias, se você tem caráter, se você não quer passar por cima de ninguém, Deus ele vai abençoando e vai abrindo as portas, entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Então, o mais importante é caráter e ética. Se você tem caráter, se você tem ética, e uma palavra que eu uso muito na minha vida é persistência, não desistir. Então, assim, quando você tem foco onde você quer chegar, eu até fiz um vídeo esses dias falando disso. Quando você tem foco onde você quer chegar, tudo em volta ele vai virar distração para você. Porque você tem foco, você quer chegar naquele lugar. Então, onde você quer estar daqui 5, 10 anos? Então, isso é muito importante. O que você está fazendo para conseguir chegar ali? Entendeu? Então, precisa ter muita persistência. O mercado imobiliário não é fácil, é um mercado difícil, é muito competitivo, mas tem um retorno financeiro muito bom, né? Graças a Deus, assim, a gente vai conseguindo conquistar as coisas com o mercado imobiliário e tendo ali a indicação dos clientes e vai crescendo, vai desenvolvendo um bom trabalho. E desde que eu comecei, as pessoas falam, nossa, mas você vende todos os meses? Porque é difícil, né, vender imóvel todos os meses. Graças a Deus, eu vendo todos os meses, vendo mais do que um imóvel, né, por mês. E só vou crescendo, né? A tendência é crescer. Mas como eu falei, ética, né? Bastante ética, não querer passar por cima de ninguém, respeito ao cliente e Deus vai abrindo as portas, vai dando tudo certo. Denise, agradeço, né, a sua participação hoje aqui. Acho que deu para explanar bastante essa questão do mercado imobiliário. E desde já agradeço também a todo mundo que nos acompanhou hoje, né? O programa está indo ao ar aqui no domingo, às 18 horas. Já peço novamente, siga o Instagram, curte, né? Compartilha, manda lá no grupo da família também. E até o próximo episódio do Fato É Podcast.